friends right. Como fazer para viver uma vida de casado, casamento, feliz, gostando da monogamia, dos problemas do casamento, driblando tudo isso, hein? E manter o fogo, né? Manter o fogo O desejo ali entre homem e mulher, né? do casamento é um desafio, na verdade, né? E grande, é um desafio grande, na realidade. Não manter ou tentar disfarçar ou tirar de vez a falsidade dos casais, porque tem muito, né? Tem muito casal falso. Muita falsidade. Nós, né? Falando de nós, ter muito cuidado para não ser falso, né? Viver uma vida. Porque não é ser falso de ser simplesmente falso, mas viver uma vida de falsidade, né? Se não tiver cuidado, acaba virando uma vida de falsidade. Casamento. Ou achando que tá tudo bem, né? E é nisso que você quer dizer? Que achando que tá tudo bem e não tá, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é um desafio muito grande para todos os casais, né? Eu acho que é para todos os casais, pelo menos para nós Sim. É uma realidade nossa, então, né? e conversando sobre isso, né? Recentemente a gente conversando, e eu lembro assim que a gente fazia algumas coisinhas bobas, né? A gente não, todos os namorados fazem coisas bobas que é o que mantém ali a namoradinha e o namoradinho apaixonado, assim, né? E quando a gente casa, a gente vai perdendo essas coisas bobas, né? Porque a gente acha que é infantil, sei lá, acha que é bobo, né? E aí vai deixando de fazer, e é por isso que vai ficando, né? Vai distanciando o casal. E aí, assim, a gente precisa estar muito próximo, né? Um do outro, né? Eu acho que aqueles detalhezinhos, né? Sim, aquelas coisinhas bobas, as coisas bobas, né? Que a gente. Eu lembro quando a gente namorava, você me dava. Eu ia falar assim, um exemplo. Um exemplo, você me dava chocolate, né? Lá que nós amávamos beijar, chupando aquele chocolate, assim, né? E quando casou, né, assim, eu acho que você deve ter Como feito ficou ali. Isso, né? E parou. Isso é um dos detalhes, né, por exemplo, assim, né? Então, assim, acho que depois que casa, a gente pensa assim, bom, agora eu já casei, pronto, né? E sendo que é mais perigoso ainda, é aí que depois que casa, é que nós temos que ter mais cuidado ainda, né? Senão, por isso que vai ficando muito ruim, aí por isso que a vida vai ficando difícil, aí os motivos vão acabando, aquela namorada se arrumava pro namorado, porque, um exemplo, né, porque ele trazia chocolate pra ela, né, assim, só um exemplo que eu tô lembrando agora, e aí então assim, ela era gostoso, né, ela se arrumar pra ele, aquela coisa gostosa, e vice-versa, né, e aí o homem também, né, os motivos, né, vão acabando para ele deixar de trazer chocolatinho para ela. Então, acontece o seguinte, que o homem, né, ele tinha a namorada daquele jeito, né, aquela namorada mais, que ele quase não, que ele não via, na verdade, via só de vez em quando, que era o que resolvia o problema dele, muitas vezes, ele estava com um problema lá, né, os problemas do dia a dia de um homem, por exemplo, e ele, quando encontrava a namorada, era aquela namorada delicada, igual você falou, né? Que se arrumava para ele, né? Feminina, se arrumava para ele. Ela não trazia os problemas naquela hora, né? Então, assim, ele não trazia os problemas dele, ela não trazia os dela. E daí tá tudo certo. Daí encontrava ali, aí tinha os mimos, né? Aí tinha o chocolate, tinha os sorvetes, tinha os negocinhos ali, né? Então era uma vida de namorado e vida boa. Sim. A gente costuma falar, eu já ouvi você falando, nós já falamos, né? Que o bom é o namoro, né? Sim. O bom é namorar. Então, assim, eu acho que o desafio dos casamentos, inclusive o nosso, né? Sim. É manter esse namoro, manter o namoro, né? Sim. O namoro em si, né? Aquele mimo, né? Aquela coisa
O cuidado, o né? cuidado, O cuidado mesmo. né? E a dificuldade de manter isso diante dos problemas reais. Sim. Né? Do casamento, né? Porque vai viver junto, igual pode namorar muito tempo, né? Nós namoramos 2 anos e meio, né? E a distância, então era só love, né? Então, assim, quase não tivemos problemas. Então, assim, realmente nós éramos, quando se encontrava, era só, né? Eu era o amparo dele e ele meu amparo, tipo assim, né? E quando a gente... Era a solução dos problemas. É, a solução dos problemas. E aí, quando a gente casa, muitas vezes nós somos os problemas um do outro, Exatamente. né? Exatamente. Recentemente teve um casal que perguntou isso pra gente, né, amor? Porque se era realmente, se realmente isso que acontecia, né? E realmente é isso mesmo, porque assim, a gente quando casado, se nós agíssemos como os namorados, daria certo, né? Sim. Mas como assim... A gente já sabe os defeitos real, as fraquezas real um do outro, aí a gente não consegue agir como namorada. Aí nós agimos como, depende da fase que tá aquele casamento, né? Ou a gente age como esposa, como mulher, esposa mesmo, ou como mãe. E aí na onde que vai, assim, o homem naquele momento, ele tá precisando de um colo, né? De um carinho, porque não tem jeito. O homem, ele... é dependente da mulher, ele é o machão, mas ele precisa do feminino, né? Sim. Então, quando ele vem com algum problema, muitas vezes a gente ataca aquele homem, ataca, ou cobra, e ele só tá querendo um colo de namorada, né? Então, eu acho que é isso que acontece depois, né? Por isso que a gente vai perdendo, né? E aí a gente, nós mesmos, às vezes, muitas vezes, vamos afastando, né? Vai afastando aquele homem, por isso que às vezes aquele homem, tem muitos homens que nem fica pra rua, nem vem em casa, quase não conversa, porque quando vai conversar, ele quer o colo feminino, né? E aí, quer a namorada. Quer a namorada. E nós tornamos mãe e esposa, né? E aí só atacamos e não apoiamos aquele homem naquele momento. E o homem, do lado do homem, ele precisa dar segurança. A mulher, ela só consegue ser assim do jeito que você está falando, se o homem, eu no caso, te trazer segurança. Isso. Enquanto eu não te trago a segurança, e isso aconteceu, isso é uma coisa real, né? Nossa, que isso, a gente viveu isso há algum tempo. Enquanto eu não trago essa segurança, você não consegue ser essa mulher. Sim. Você não consegue ser feminina, você não consegue ser namorada, você não consegue... Você só ataca e você só quer... Porque assim... Queira ou não... Porque tá faltando a proteção, tá né? Faltando, tá faltando eu me sentir protegida. Exatamente. Né? É onde eu falo sempre, já falei nos outros vídeos, da questão da liderança do marido, né? O marido ele tem que liderar. E para ele liderar, ele tem que realmente fazer a parte dele, né? Que é a segurança, dar essa segurança para a mulher. Ela precisa estar protegida em todos os aspectos, principalmente na questão financeira. A questão financeira é um dos quesitos, assim, importantíssimo na vida do casal. E cada vez mais é preciso, para se ter o casamento cada vez melhor, cada vez mais nós homens precisamos entender que a parte financeira é nossa. Nós temos que bancar a parte financeira realmente. Porque a mulher, por mais que elas estão se esforçando, por mais que a modinha é que a mulher não deve depender de homem, no fundo... A mulher que não quer e se esforça para não depender de homem, ela fica meio machão. A mulher meio machão, ela perde o feminino. Isso. Ela perdendo o feminino, ela não vai se dar bem, não vai viver com o homem. E o homem também não vai encontrar a mulher nessa mulher. Porque o homem tá buscando a feminilidade, né? O homem tá buscando a feminilidade e a mulher tá buscando o macho. Ela quer a proteção. E é interessante... Você já terminou de... Não, pode falar. É interessante, assim, que isso que você tá falando é real, né? É muito interessante. Quando tá só o casal, os dois, eu acho assim, não tem problema, isso não pesa tanto. Os dois trabalharem, né, por exemplo. Mas depois que a gente se torna mãe... Queira ou não, a gente quer ficar em casa para proteger essa cria, por exemplo, assim, né? Exatamente. Então, assim, e muitas vezes as condições financeiras não dá, né? E é por isso que muitas vezes a gente se perde, porque assim, a mulher, ela busca essas, quer que o homem dê essa segurança, né? E assim, tem muitas mulheres, e nós já tivemos, né, amor, já passamos por isso, que assim, eu tive que trabalhar, eu não tinha essa opção de ficar em casa com o filho, né? Sim. E aí a gente sofre muito de deixar os nossos filhos para ir trabalhar.
Então, tudo isso influencia no romantismo do casamento, sim, né? E muitas vezes, às vezes a gente, assim, por repertório, por referência, a gente acha que a gente tem que ir, tem que trabalhar, né? Ainda mais nessa moda que tá aí, né? Que as mulheres, direitos iguais. E, assim, não tem como, né? Deus nos fez assim, né? A mulher, ela é cada um na sua função, sim, né? E hoje eu entendo, hoje eu vejo, né, assim, que realmente a gente quer ficar em casa com o filho e quer ter dinheiro, né? Assim, né? Então é a função do marido prover, né? Eu falo que assim, nós, como fomos ter nossos filhos, nós planejamos, mas ainda planejamos errados, assim, né, amor? A gente não, claro que tem casal que planeja financeiramente também, fala sobre esse assunto, por exemplo, assim, nós não, né? Não. Então hoje eu teria feito diferente, né? Para muitas coisas, né? Eu com o Pedro precisei deixar, né? Deixar já que o segundo filho foi diferente. E eu vejo o quanto é diferente a criação de um do outro. E hoje, cada vez mais, né? Depois que a gente começou a fazer terapia, eu vejo assim como tá melhor depois que assim que eu não é minha obrigação prover. Eu trabalho se eu quiser, né? Mas eu tô em casa protegendo, tô com meus filhos, né? Protegendo e ele me dando essa segurança. Eu posso ter esse apoio dele. Não que a mulher não precise trabalhar, por exemplo, quer dizer assim... Não pode, né? Não devia precisar, né? Depois que tem filho, né? Principalmente depois que tem filho, mas na maioria das vezes precisa. E aí é um assunto que não dá para entrar muito, porque vai para a vida, vai para trás, vai buscar as referências e tal. Então, assim, a gente cresceu num lar onde a mãe sempre trabalhou, né? Um exemplo assim, hoje, praticamente todo mundo, nós crescemos num lar onde a mãe sempre trabalhou para ajudar o pai. Sim. Então, o que é normal? A mãe trabalhar para ajudar o pai. Uhum. Mas vamos olhar a vida da mãe e do pai. Os nossos pais, o meu, o seu e de todos que estão do mundo inteiro, eles tinham um casamento feliz. O ponto de interrogação sempre tem que vir. Tá, é normal ser assim, mas eles eram felizes de fato? Os dois? Ou viviam juntos por conveniência, porque era casado, por questão religiosa, ou por causa dos filhos, ou o motivo que eles estavam juntos, casados, é porque eles eram eternos namorados, namoravam, beijavam na boca, e nós víamos os nossos pais abraçados, namorando? É a pergunta que deve ser feita. Não via porque eram outros costumes também, né? Assim, mas era o costume por causa de tudo essa situação que nós estamos falando, né? Sim. Ah, tá, então o normal é o pai e a mãe trabalhar, porque sempre foi assim, cara, como você quer mudar o mundo? Não, eu não quero mudar o mundo. Eu só quero olhar e tentar entender e tentar buscar pro casamento, não só pro meu, mas para os casamentos, mas romantismo, né? Romantismo, vida feliz, de casal mesmo. Sim, feliz. O questionamento é esse, casal feliz como namorado. Sim. Porque então eu vou ter que terminar dela pra me namorar de novo? Porque não, eu tenho uma namorada e eu posso namorar com ela. Mas é possível namorar com ela? Essa intimidade, é gostoso, por exemplo, fazer isso, ó. Assim, ó. Olha que beijinho gostoso, olha que gostoso é fazer isso. Mas e o meu pai e minha mãe? Eles têm essa intimidade de fazer isso? O seu pai e sua mãe, vocês estão assistindo agora, o seu pai e sua mãe têm essa intimidade para dar um beijinho assim, ó? E a sua mãe vai ficar do jeito que ela ficou agora? É isso. Se tem isso, tá tudo certo. Então tá certo. Então nós devemos sim realmente fazer aquilo que eles faziam. Nós vamos copiar então. Eu acredito que deve... Mas se não tem, então nós devemos fazer alguma coisa. Eu acredito que deve ter alguns casais, né, que conseguiram, né, que conseguem, mas sim, são muito pouco, né, são muito pouco. E a nossa luta, né amor, é viver essa paixão. Exatamente. Esse é o nosso lema. Nós queremos viver os dois apaixonados, eu quero namorar com ele ser meu namorado, e a gente quer ser velhinhos namorando, né? Os dois, assim, velhinhos. A ideia é desafiar, quebrar esse, né? Esse conceito de que os velhinhos...
ficam velhinho e nem se abraçam, ficam mais ou menos, viram amigos, né? Como se fossem dois irmãos e vão ser companheiros um do outro ali, Isso. meio longe um do outro, no máximo pegando na mão e dando aquele beijinho assim, desse jeito, né? Então, assim, a ideia é tentar ser diferente. Não sei se a gente vai conseguir, né, amor? Mas a ideia Mas estamos comprometidos, né? Estou comprometido. Problemas temos bastante, mas... Tem, todos os problemas de casal, mas normal. nós temos esse compromisso um com o outro de, né, de tentar Exatamente. envelhecer juntinhos. Exatamente. E você que está assistindo? Qual que é o seu propósito no seu casamento? E o que você tem a dizer? Você concorda? Não concorda? Deixa a gente saber. Coloca aí e vem conversar com a gente. Até o próximo vídeo. Até, curtem, compartilhem. Tchau.